Nós já temos um número circunstancial aqui de alunos. Queria novamente dar bom dia a todos. E, gente, o que é que acontece, né? Hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso processo das NRs, né, que são as normas regulamentadoras, e nós vamos finalizar essa metade, né? Nós temos hoje mais 12 NRs para falar. E cada vez mais se aproxima, né, como eu já comentei com vocês, o nosso período de avaliação. Eu sempre costumo falar para despreocupar um pouco todos vocês que eu não costumo fazer pegadinha em prova, né? Vocês já fizeram provas minhas e vocês sabem que é uma coisa muito direta, né? Então, um pouco perto da prova, eu vou direcionar vocês um pouco melhor sobre um assunto X, sobre, olha, gente, tentem ver isso dessa forma, para facilitar um pouco esse processo, tá bom? Eu vou espelhar aqui. Bom, gente, nós vamos continuar falando das NR. Se alguém tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá bom? Tirar dúvidas ou fazer algum comentário, tá? O que foi que a gente já aprendeu na aula passada sobre as NRs? As NRs, elas vão funcionar como uma legislação, né, que vai regular o ambiente de trabalho, as estruturas dentro do ambiente de trabalho, né? Vai caracterizar quem são as pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, como, por exemplo, o empregador, o empregado, entre outras condições. Além disso, as NRs, elas vão individualmente abordar diversos cenários da área trabalhista. Então, nós vamos ter NRs que vão falar, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual. Nós vamos ter NRs que vão falar de construções. Nós vamos ter NR que vão falar de outras áreas. Isso é importante para a gente entender que quando um ambiente de trabalho ele é criado, seja ele qual for, uma sala de aula, uma lanchonete, uma loja, todos eles precisam respeitar as nossas legislações do ambiente de trabalho, tá bom? Na última aula, nós paramos na NR 12, tá? Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre a NR 13. A NR 13, ela é uma NR que não se aproxima, na verdade, muito do trabalho de enfermagem, tá? Por quê? Porque a NR13, ela fala sobre caldeiras e vasos de pressão, tá? O que é esse famoso vaso de pressão? Por exemplo, às vezes a gente passa, por exemplo, na frente de um hospital e a gente vê o que a gente chama de cilindro, né? Alguns cilindros enormes de oxigênio, de CO2, que são gases utilizados dentro do ambiente hospitalar. Algumas daquelas estruturas que condicionam aquele gás são conhecidos como vasos de pressão, né? E aí a gente para um pouco e reflete e pensa assim: por que é necessário uma NR exclusiva para caldeiras e vasos de pressão, né? Por que a gente não põe isso junto com máquinas, que era a nossa NR anterior, por exemplo? Porque, gente, o vaso de pressão é uma coisa tão perigosa, que ela tem a possibilidade de gerar um acidente de trabalho que pode atingir proporções, assim, imensuráveis. Vou dar um exemplo para vocês, tá? É só um exemplo. Imaginem que um vaso de pressão, ao explodir, pode ter proporções menores, claro,
com aquele acidente de Beirute, que deu aquela imagem chocante, um vaso de pressão pode fazer aquilo em proporções menores. Isso significa dizer assim, o quê? Professor, se tiver então uma explosão de um vaso de pressão dentro de um hospital, o senhor acha que vai ter um funcionário que vai quebrar o braço, outro vai bater a cabeça? Na verdade, gente, um acidente como esse, provavelmente, com quase toda certeza, vai levar a óbitos várias pessoas, pois é uma coisa estrondosa, tá bom? Bom, olhem só, essa NR, né, ela estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos visando a prevenção de acidentes de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência da CNR são os artigos 184 e 186 da CLT. Bom, a gente já vem falando um pouco sobre esses artigos, né, que envolvem a CLT. E quando a gente imagina aquele cilindro de oxigênio, a gente para e pensa assim, pô, como será que funciona a instalação disso? Será que eu posso colocar aqui nos fundos do hospital? Será que precisa ficar na frente do hospital? Quantos metros eu posso ter de aproximação? Por exemplo, será que eu posso botar um carro estacionado do lado desse cilindro? Então, essa NR13, gente, ela vai criar a especificidade desse mecanismo. Vou dar um exemplo para vocês. Por que que aqueles caminhões que transportam, por exemplo, gasolina, combustível, eles têm aquele formato cilíndrico, né? Por que que não se faz um caminhão-tanque quadrado, né, de uma outra forma? Por que que eles sempre são, a gente vê aqueles navios, né, petrolíferos, eles são cilíndricos, né? Porque a gente, olha só que coisa curiosa. Quando a gente manuseia algo que é combustível, nenhum local onde ele fica acumulado pode ter quinas, né? Ou seja, não pode ser um quadrado, por exemplo. Por quê? Porque o canto dessas estruturas, com o movimento do combustível, podem acumular energia. E com impacto muito forte, ó, pode explodir. Então, por exemplo, essa característica que eu acabei de falar para vocês é uma característica importantíssima. Que, por exemplo, quando vocês forem enfermeiros do trabalho, que vocês forem trabalhar junto com o engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, são características que dificilmente, por exemplo, nós vamos encontrar erros. Sabe por quê? Porque o cara que vende o cilindro, a pessoa que oferece os serviços, ele já sabe muito bem sobre a CNR. Porém, existem coisas no ambiente de trabalho relacionadas a esses vasos de pressão em caldeiras que são preocupantes. Como o que, professor? Como, por exemplo, tem vaso de pressão onde tem trabalhador que vai encostar a bicicleta dele lá no vaso de pressão, né? Tem vaso de pressão onde o indivíduo ele está com fome, ele vai sentar lá de baixo, lá do lado para almoçar. Então, são condutas, né? Lembre daquela palavra que a gente falava anteriormente, são atos inseguros que vão levar esse indivíduo a um problema, tá bom? Bom, é lógico que nós não vamos aqui esmiuçar, né? Caracterizar ponto a ponto sobre essas caldeiras e vasos de pressão. Mas nós vamos citar aqui, por exemplo, quais são as coisas mais importantes que a gente precisa avaliar dentro desses critérios. Por exemplo, quais são os principais aspectos que nós precisamos ver nas caldeiras e vasos de pressão? São, por exemplo, fabricante, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho, pressão de teste hidrostático, área de superfície aquecida. E professor, a gente para e pensa assim, e
E aí, o que é que a gente faz com isso? Bom, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar, por exemplo, vocês trabalham numa empresa qualquer, vamos imaginar que é um hospital, tá? O hospital, ele possui vaso de pressão X, Y e Z. Vocês vão ter lá na sala de vocês de segurança do trabalho um documento, tá? Onde você vai especificar qual é o vaso de pressão. Vaso de pressão tal, 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 tal. E você vai fazer um fichário com essas características que vocês estão vendo aí, tá bom? Por exemplo, por quê? Porque, olha, vocês estão vendo aqui que tem aqui área de superfície aquecida. Pô, tem isso aí, né? E por que é importante eu saber qual é a área que fica de superfície aquecida? Para o indivíduo trabalhador, principalmente aquele que não trabalha naquela área, um dia não chegar no ambiente de trabalho e simplesmente apoiar a mão sobre aquilo e, pô, queimou a mão. Então, futuramente, você vai ter que identificar todas as áreas que estão quentes naquele local, entendeu? Então, a gente precisa ter o máximo possível de organização para poder fazer com que esse ambiente de trabalho ele se torne o menos perigoso possível, tá bom? Bom, olhem só, toda caldeira, vamos ver um pouco aqui abaixo no texto, e vaso sob pressão deve possuir prontuário, registro de segurança, projeto de instalação, projeto de alteração ou reparo, assim como relatórios de inspeção, tá bom? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de projeto de instalação, gente, significa dizer que você não pode pegar um material como esse, e quando eu digo material como esse, eu vou chamar atenção para a nossa profissão, porque quando a gente está lá no CME, né, que é o Centro de Material de Esterilização, a gente fala muito sobre aquele maquinário utilizado para limpar os materiais cirúrgicos, né? E aí a gente para e pensa, pô, eu vou sentar numa mesa e vou montar, né, aqueles kits cirúrgicos. Quantos metros a minha mesa pode ficar daquele maquinário, né? Eu tenho uma roupa especial para abrir aquilo e pegar o material, né? Eu posso colocar aquela máquina sobre um chão com azulejo? Ou será que tem que ser só com concreto? Então vocês vão percebendo que essa NR, como eu disse anteriormente para vocês, vai caracterizar bem melhor, né, como se deve ser a instalação e como deve ficar dimensionado essa área toda, tá bom? Bom, quando a gente vai fazer um relatório de expensão, e o que é que acontece? Olhem só, vamos imaginar que vocês trabalham aqui nessa empresa. Alguns empregadores, né, os donos das empresas, eles anualmente, né, ou em outro período de tempo qualquer, eles fazem a inspeção, né, ou o que a gente conhece de auditoria interna, muitas vezes. E o que é que ele quer ver nessa auditoria? Ele quer ver, por exemplo, se os profissionais ali Lion, dentro, se as Lion, profissionais ali dentro, eles sai daí, estão, Lion. peraí, gente, Lion, se eles estão, por exemplo, preparados, né, para lidar com alguma emergência naquele local, eles vão avaliar se os profissionais estão tendo organizações dentro daquilo. E a principal coisa que essas auditorias vão perceber são os relatórios que o profissional ele faz. E o que é que a gente mais observa nesses relatórios? Primeira coisa, se os registros estão atualizados. Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha, em 2018, o indivíduo ele fez 2 relatórios, um em fevereiro e outro em outubro, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, ele fez no final de cada semestre, vamos dizer, fez um em junho, em julho mais ou menos, e outro em dezembro. Tá. Então, se ele está fazendo 2 por ano, eu te pergunto, por que em 2019 ele vai fazer só um? Não pode fazer isso. Ele precisa manter um padrão.
Então, em 2016, junho e dezembro. 2017, junho e dezembro. 2018, junho e dezembro. Ótimo. Isso significa dizer que você está mantendo um padrão de observação. Outra orientação. Se forem feitas observações para mudanças, reparos e etc., isso é uma coisa que já vai chamar a atenção do indivíduo observador. Por quê? Então, olhem só, vamos imaginar que um vaso de pressão, uma caldeira, ela apresenta, por exemplo, um furo, né, de aproximadamente 2 milímetros, né? Vamos imaginar o seguinte, que é um furo de prego. Alguém botou um prego ali e furou. Aí a gente para e reflete assim: será que um furo de 2 milímetros, né, em uma estrutura enorme daquela, será que vai fazer alguma diferença? Será que vai ser alguma coisa muito gritante? Eu acredito que muitos de vocês acompanharam esse caso, mas eu vou até relembrar aqui, se alguém não viu ou se alguém não lembra, que é aquele famoso caso da cervejaria Becker, né? Sei lá, que é em Minas Gerais, que muitas pessoas ao tomarem a cerveja morreram, né? E tiveram algumas sequelas no corpo. E o que foi que aconteceu? Por um buraco de 2 milímetros, né? Uma substância escorreu para dentro lá da caldeira e contaminou o produto. Então vocês vão percebendo que, ó, aquela máquina fez um reparo. Então será que a gente não precisa aumentar as inspeções em cima daquela máquina? Tudo isso vai depender do seu olhar clínico sobre essa situação, tá? E a principal coisa é observar se as recomendações anuais elas são respeitadas periodicamente. Então, por exemplo, ó, muita coisa perto. Vamos tirar isso aqui. Ano que vem eu olho, bom, ó, não tem mais nada. Então, estão respeitando, sim, o que a gente queria, tá? Olhem só. Os operadores de caldeiras e vasos sob pressão devem possuir treinamento específico ministrado por um profissional habilitado de acordo com a categoria e equipamento que deverá operar. Este treinamento deverá ter currículo mínimo conforme estabelecido pela norma, né? Então, por exemplo, gente, muitos dos treinamentos, às vezes ofertados, a profissionais que lidam com esse tipo de maquinário, ele é feito por bombeiros, muitas vezes, né? Então, o dono da empresa muitas vezes faz um ofício, solicita uma equipe para fazer um treinamento e, eventualmente, esses bombeiros vêm e realizam o treinamento com esses funcionários, tá bom? Só passar aqui o slide. Bom, gente, isso aqui, olha, é um exemplo desse maquinário que a gente vem falando, né? Então a gente percebe que realmente é uma estrutura assim com peculiaridades, né? Que além de apresentar o grande risco de acidente da explosão, apresenta outros riscos de acidente, né? Como por exemplo, o indivíduo bater a cabeça numa estrutura dessa, tropeçar e cair. Olha, isso aqui é uma foto forte, né? Que foi a foto da explosão de uma dessas estruturas. E vocês percebem que entre aspas, a casa, né, o estabelecimento que acomodava essa estrutura simplesmente desapareceu. Ó, a estrutura toda retorcida com a explosão, né? Uma fornalha que foi arremessada a 100 metros do local onde ela ficava. Ó, outra que é um processo da chaminé, né, que também explodiu junto com o maquinário. Então vocês percebem que para uma estrutura daquele tamanho ser lançada a 100 metros, vocês imaginam o potencial da explosão, né? Aqui são outros exemplos ainda da explosão, né, o gerador e tudo mais. Agora olhem só, um cilindro de 8 toneladas, a gente está falando de 8 mil quilos, que foi arremessado por 40 metros.
Agora percebam o tamanho das pessoas perto dessa estrutura toda, né? Então daí vocês conseguem perceber a magnitude dos acidentes que ocorrem quando a gente está falando de caldeira ou vasos de pressão. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, gente. Isso pode ser dentro de um restaurante, isso pode ser dentro, por exemplo, de uma empresa qualquer. Então, quais são as coisas que a gente mais observa de errado? Primeiro, estruturas, né, nesses locais, já que precisam de manutenção ou de reparo, né? Então, por exemplo, esse material não é de aço inoxidável, a gente já vai perceber o material enferrujado. E quando esse material está enferrujado, a gente não vai conseguir movimentar essa estrutura direito. Eu quero tirar o parafuso, não consigo porque está enferrujado. Outra coisa e principal disso tudo é o desnível da estrutura. Então, por exemplo, tu põe uma máquina como essa no solo e tu percebe aí na imagem, por exemplo, que tem um pedaço que está sobre o azulejo, o chão, e outro sobre uma base. Muitas vezes esse desvio, né, de ângulo pode forçar um lado da estrutura mais do que o outro, tá bom? Continuamos aqui com essas imagens, né, que mostram um ambiente como um todo. Aqui, se a gente olhar para essa imagem bem aqui, a inferior do lado esquerdo, nós temos aqui uma estrutura igual a um grande, né, forno, aqui alinhado um ao lado do outro. E eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no RU, no restaurante universitário da UFPA, a cozinha ela é praticamente assim também, né? São várias, entre aspas, panelas desse tamanho, onde eles movimentam, né? Fazem a comida toda ali. Porém, lá é muito mais limpo e organizado. Vocês percebem aqui que o chão é irregular, né? Tem área aqui que está faltando um pedaço do azulejo, né? Tá tudo sujo, ou seja, são condições bem diferentes. Olha, a gente continua com o mesmo tipo de fotos, né? Mostrando as estruturas ainda. E, gente, basicamente sobre caldeiras e vasos de pressão, é isso que a gente viu, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Bom, sobre a nossa NR14 agora, nós vamos ter um tema que é parecido um pouco com o anterior, que fala sobre os fornos, né? Os fornos em geral, que são utilizados dentro da construção em várias áreas de atuação, né? Então, vamos dar uns exemplos aqui, que são o seguinte, por exemplo, o forno, quando você vai lidar com um ambiente de produção, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas tem muita gente que fala assim, eu vou querer um forno industrial na minha cozinha. Eu vou querer, né, um não sei o que industrial. Isso significa dizer que a característica daquele forno de cozinha para um nível industrial, ele é diferente. Então, por exemplo, hoje, quando eu quero, eu vou montar um restaurante para mim, eu vou ter 10 funcionários. Eu não posso simplesmente comprar lá no Magazan um forno, né, um fogão, igual aquele que eu tenho na minha cozinha e colocar lá. Porque isso é contra os princípios de segurança, tá bom? Então, por exemplo, eu preciso ter um forno com revestimento com material refratário, né? O que é que significa revestimento com material refratário? Dizer que ele é refratário significa dizer o seguinte, vamos ver essa mão aqui, imaginar que isso é um material refratário. Quando as ondas de calor elas estão vindo e batem no material refratário, olha o que acontece, elas batem e refletem, né? Ou seja, esse material ele não absorve o calor e fica conservando energia. O mesmo efeito disso, se vocês forem perceber, é, por exemplo, uma garrafa térmica. Quando a gente abre a garrafa térmica, a gente olha lá para dentro, ela é o quê? Espelhada. Porque as ondas de calor, quando batem, refletem e ficam conservando o calor no café, tá?
Outra coisa importante, deve evitar acúmulo de gases nocivos. Isso é interessante, pessoal, porque olha só que coisa curiosa. Todo o material, não esqueçam disso. A gente pode estar queimando um pneu, pode estar queimando alguma coisa, seja o que for, comida, o que for. Todo o material, quando ele é queimado, ele gera gases para o meio, né? E esses gases podem ser muito tóxicos ou pouco tóxicos, mas eles sempre vão ser perigosos. Então, a maioria das empresas que trabalham com fornos industriais, eles precisam ter um sistema, né, de transporte desses gases para uma área distante do trabalhador. Tá? Então, o que a gente percebe, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem chulo, né, bem fraco, mas é só para a gente ter uma ideia. Quando você vai na churrascaria e você vê, por exemplo, aquela churrasqueira imensa e os caras lá preparando o churrasco, vocês percebem o quê? Que existe uma espécie de chaminé, aquilo vai embora, passa às vezes da estrutura física da churrasqueria e está ali, ó, lá em cima, por exemplo, mandando aqueles gases, né, eliminando o mais rápido possível para evitar contaminação, tá? Outra coisa, escadas seguras para acesso aos fornos, né, que muitas vezes tem fornos muito grandes, né? Precisa ter sistema de anti-explosão e sistema que evite retrocesso da chama. Isso é utilizado, pessoal, principalmente com locais que trabalham com manuseio de metais, né, derretidos. O que é que significa esse sistema de retrocesso de chama? Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes quando você abre o forno de cozinha, por exemplo, o que é que acontece? Tem muita gente que abre e vai ver a comida, e vem aquele ar quente, né, nos olhos, a gente até se espanta às vezes. Então, se você não tiver um sistema de retrocesso de chama, você tem a possibilidade de, quando abrir aquele forno, o fogo tentar fugir. E isso, logicamente, que pode não só machucar, como levar um indivíduo, né, ao óbito. Outra questão importante deve possuir chaminé devidamente dimensionada, que eu acabei de falar para vocês. É engraçado porque muitos de vocês devem se perguntar assim, sim, eu vou ser enfermeiro ou vou ser engenheiro? Né? Eu vou precisar ficar fiscalizando agora chaminé, eu vou ficar precisar ver quem tem isso, quem tem aquilo. Gente, a verdade é o seguinte, quando vocês forem trabalhar como enfermeiro de trabalho, que vocês vão trabalhar junto com o engenheiro e o médico do trabalho, muitas vezes, todo o conhecimento específico, a maior quantidade de conhecimento específico que vocês puderem ter, é essencial para o trabalho em equipe e para vocês se manterem muito mais atentos aos riscos que podem existir. Claro, vocês não vão ficar, ó, essa chaminé, não sei o que, tem que mudar. Isso vai ser uma parte mais específica de outras profissões dentro da saúde do trabalhador. Mas é muito importante, sim, vocês terem noções sobre esse processo, tá bom? Deixa eu só passar aqui, pessoal. Bom, vamos falar agora sobre a NR15, tá bom? A NR15, ela fala sobre as atividades e operações insalubres, né? Ou seja, vai falar um pouco sobre a insalubridade. O que é a insalubridade? A insalubridade é quando o profissional está trabalhando em um local onde as condições elas vão desgastar o indivíduo a longo prazo, ou até mesmo a curto prazo. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo aqui. O cara trabalha numa empresa onde ele sofre um forte impacto do calor, né? Pode ser de um forno, do próprio sol. Isso é uma condição insalubre. Ó, o cara vai ficar trabalhar com ruído, vai trabalhar lá no aeroporto. Olha o ruído todo dia daquele motor de avião. Isso é uma condição insalubre. E quando a gente olha essa imagem que está aí, que foi uma imagem que a gente já olhou anteriormente, a gente vê o dono da empresa chegando para o trabalhador e falando o quê? Você
não precisa de insalubridade. Mas o dono da empresa está usando o quê? Uma máscara e um óculos de proteção. E o funcionário fala assim, pô, cara de pau, né, esse indivíduo. Por que que essa imagem ela é tão real? Porque hoje, gente, existem literalmente brigas no ambiente de trabalho, onde o trabalhador ele quer buscar na justiça o direito de receber financeiramente a insalubridade. E muitas vezes o patrão quer justificar que não é preciso pagar insalubridade. Infelizmente, né? Nós estamos falando de uma situação onde o pagamento da insalubridade não vai diminuir, né, o risco que esse trabalhador vai correr. Ele só está ganhando um valor, um adicional, pelo risco que ele está correndo. E, gente, isso é um direito de qualquer trabalhador, tá bom? Trabalhador trabalha ali numa loja, no comércio, mas ele está exposto a uma situação insalubre, ele pode solicitar insalubridade, tá bom? Bom, o que é que são as atividades insalubres? Atividades e operações insalubres são aquelas que se desenvolvem acima dos limites de tolerância estabelecidos por esta NR, tá? Ou seja, vão expor o indivíduo, né, a um risco. E o que é o limite de tolerância? É a concentração ou intensidade máxima e mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que causará um dano à saúde do trabalhador durante a sua força de trabalho. O que é que acontece? Esse limite de tolerância nada mais ser, né? Aí está um pouco mais complicado de entender, mas o limite de tolerância vai ser a quantidade ou a carga máxima que aquele trabalhador ele pode ficar exposto, né, diariamente ou semanalmente a algum elemento, né? Então, por exemplo, professor, o cara que trabalha lá no forno, é um exemplo, ele pode ficar exposto a uma temperatura de 50 graus por no máximo 2 horas. Ah, perfeito, já sei. Mas, professor, se ele ficar exposto 1 hora e meia por dia, ele recebe insalubridade ou não? Ele vai receber, porque independente de ser um período de tempo um pouco menor do que o limite, ele ainda assim está exposto a condições, né, que vão causar um desconforto no ambiente de trabalho para ele, tá? Vamos continuar. Olha, gente, dentro da nossa NR15, a gente não vai falar especificamente sobre isso, nós temos os limites de tolerância de vários elementos, né? Então, são vários anexos que nós temos dentro dessa NR que vão falar sobre, por exemplo, tolerância de ruído, né? Tolerância de exposição ao calor, a radiação ionizante, a condição hiperbárica, que é a variação de pressão, as radiações como micro-ondas, ultravioleta, o laser, vibrações, frio, umidade. Ou seja, ele vai caracterizar cada elemento desse e vai nos mostrar os limites máximos onde o trabalhador pode ficar exposto ou não, tá bom? Olha, isso aqui, gente, é interessante porque ele nos dá, né, uma característica sobre os graus de insalubridade que nós temos no ambiente de trabalho. Tá bom, então olhem só que coisa interessante. Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites de tolerância fixados no quadro constante no anexo 1. Então vamos imaginar que o cara é motorista de ônibus e ele está exposto, por exemplo, a ruídos maiores do que a tolerância. O que é que significa esse negócio aqui, ó? 20%, 20%, 40%, 20%. É que o trabalhador, quando ele está exposto nessa situação nível 1,
ele deve receber 20% acima do salário de insalubridade, tá bom? Então, por exemplo, se o salário base dele é R$ 1.000, então ele tem que ter um acréscimo de R$ 200 de insalubridade, tá? Então, quais são as questões onde o indivíduo ele ganha 20% de insalubridade? Nível de ruído de impacto, exposição ao calor, né, radiações não ionizantes e vibrações. Aí nós vamos ter agora características que vão aumentar em 40% o salário do trabalhador. Ou seja, se ele recebe R$ 1.000 por mês, ele vai receber mais R$ 400 de insalubridade. São os níveis de radioatividade, que eu já falei para vocês que são um dos elementos mais perigosos que nós temos no ambiente de trabalho, e as condições hiperbáricas, por exemplo, variação de pressão com o ar comprimido. Então, vamos dar um exemplo aqui. O profissional que trabalha lá no Porto Dias, lá na câmara hiperbárica do Porto Dias, ele precisa ter um acréscimo de 40% do salário base para desenvolver as suas atividades de maneira regular e saudável. Tá. E professor, como é que funciona isso? Por exemplo, você chega lá no ambiente de trabalho e o trabalhador ele já vai, por exemplo, o empregador ele já vai dizer para o seu empregado assim, ó, você vai chegar e vai trabalhar numa área de risco, então aí você já vai ganhar insalubridade. Muitas vezes não, né? Então, muitas vezes, o que é que acontece? O trabalhador, olha que coisa curiosa, vamos imaginar que ele está trabalhando desde janeiro de 2020 em um local, um forno, que é preciso receber insalubridade. E ele não recebia. Tá. E aí passou fevereiro, março, quando foi abril, alguém falou para ele, olha, cara, tu tem direito à insalubridade, vai atrás disso. O que é que o trabalhador tem que fazer? Ele tem que procurar o RH da empresa e solicitar o adicional de insalubridade para o trabalhador. Tá, perfeito. E aí vamos imaginar que a empresa vai fazer uma fiscalização para ver se realmente tem. E quando foi agora, em agosto, saiu uma resposta positiva para o trabalhador. Olha, meu amigo, você vai receber insalubridade, sim. Olha que coisa curiosa. Ele vai receber o retroativo dessa insalubridade desde o dia que ele solicitou, tá? Ou seja, ele vai receber desde abril as insalubridades atrasadas. Abril, a maio, junho, julho e agosto. Professor, ele não vai receber desde janeiro porque ele trabalha desde janeiro. Não. A legislação diz que ele vai receber o retroativo desde o dia que ele deu entrada no pedido de insalubridade. Tá bom? Então, são algumas características peculiares que são para a gente ter um melhor entendimento sobre tudo isso. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Vamos ver aqui outros exemplos. Ó, frio pode ser de 20%, umidade 20%, agentes químicos, dependendo da concentração, pode ser 10, 20 e 40%, tá? Poeiras minerais, que ocorre principalmente com o pessoal que manuseia ouro, né, entre outros elementos, 40%, algumas atividades de operação 20, 40%, e agentes biológicos 20 ou 40%. Tá. E agora nós vamos falar sobre a NR16. A NR16 não pode ser confundida com a NR15. Ela aborda o que nós chamamos de atividades e operações perigosas. E quando a gente fala em perigo, a gente lembra de periculosidade, né? A insalubridade é você estar em um ambiente de trabalho insalubre, que oferece condições que, né, vão te desgastar ao longo do tempo. A periculosidade te coloca em uma situação onde tu vai trabalhar com perigo iminente.
Vamos dar um exemplo assim. Enquanto a insalubridade, você é agredido diariamente, por exemplo, o calor está lá todo dia em cima de ti, o perigo, tu não tem essa exposição diária de estar sofrendo, entre aspas, microlesões. Mas, por exemplo, o cara que trabalha na CELPA, né, que é na Equatorial agora, ele trabalha lá com aqueles fios de alta tensão. Ele não fica recebendo carga elétrica todo dia. Mas se esse cara tocar no fio de alta tensão, provavelmente ele vai até morrer. Então é muito perigoso o trabalho dele, né? Porque é uma situação extremamente, né, peculiar. É que nem um policial, né? O policial trabalha numa situação de perigo iminente, tá bom? Bom, a NR16, que fala sobre essas operações perigosas, diz o seguinte, olha só. Regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes, especificamente no que diz respeito ao anexo 1, que são as atividades e operações perigosas com explosivos, e ao anexo 2, que são as atividades e operações perigosas com inflamáveis. Tem a sua existência jurídica assegurada nos artigos 193 e 197 da CLT, tá? Então, olhem só, quais são as principais atividades perigosas, né, que nós temos nesses anexos? Por exemplo, trabalhadores que trabalham envolvidos com operação de explosivos. Só para a gente ter ideia hoje, vamos dar um exemplo assim, eu, Adilson, né? Uma outra pessoa qualquer, eu quero montar uma fábrica, por exemplo, de fogos de artifício, né? Eu vou trabalhar com isso agora porque me deu vontade. Tá bom. Só para vocês terem ideia, essa NR16, ela é tão severa, vamos dizer assim, ela é tão cuidadosa com essas atividades que, por exemplo, só o Exército, né, ou seja, as Forças Armadas, podem liberar e emitir o alvará para o funcionamento dessas empresas. Então, por exemplo, eu vou lá na prefeitura. Não, o Exército precisa lhe autorizar para ter uma empresa que possa lidar e manusear com esses fatores, por exemplo, de explosivo, entre outros quaisquer, tá bom? Outro, trabalhadores envolvidos em atividades e operações perigosas com inflamáveis, né? Por exemplo, aqueles portos que trabalham com combustível, por exemplo, o posto Ipiranga, que eu falei para vocês, que fica ali na Arthur Bernardes, ao centro, a própria Petrobras, entre outros. Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes e substâncias radioativas, e exercício de trabalho em condições de periculosidade. Assegura ao trabalhador um adicional de 30% incidente sobre o salário. Então, olha que coisa, uma coisa, né, interessante. Você ganha 30% de periculosidade sobre o salário. Então, se ganha R$ 1.000, vai ganhar R$ 300 a mais. Olha que coisa legal. Você não pode receber insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo. Então, o que é que o trabalhador muitas vezes ele escolhe? Ele escolhe aquele que vai dar o maior valor. Então, às vezes, a insalubridade dele é um caso especial que ele vai ganhar 40%, enquanto que a periculosidade é só 30%. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar recebendo a insalubridade sobre aquele seu potencial de trabalho. Tá bom? Então, gente, o que é que acontece? Isso é só para a gente perceber que o trabalhador ele precisa ser muito bem estudado dentro do seu ambiente de trabalho, porque isso é um direito dele, tá? Então, quando nós formos enfermeiros do trabalho, nós não vamos estar na empresa para passar a perna no trabalhador e fazer a empresa ganhar, perder o máximo possível de dinheiro, né? Tipo, ó, não vai pagar insalubridade que é para a empresa ter dinheiro. Não. Nós precisamos ser justos e honestos com o trabalho e falar, ó, não, ó, deixa eu lhe falar, o rapaz ali precisa de insalubridade, por isso, isso e isso. Aí sim a gente está desenvolvendo um trabalho mais honesto. Nossa NR17,
Ela é uma NR muito boa, né? Muito conhecida para a área gente, desculpa, da enfermagem, né? E por que que isso é tão aparente, tão importante, né, na área da enfermagem? Porque quando a gente fala de ergonomia, nós estamos falando de um problema, né, que simplesmente fez com que milhares de profissionais da enfermagem fossem afastados, né, foram afastados, na verdade, dos seus ambientes de trabalho. Então, inclusive até hoje, mesmo com a pandemia, nós temos profissionais que foram afastados por problemas na coluna, né? Não esqueçam que, por exemplo, o estresse ocupacional, essa sobrecarga de trabalho, ela está, sim, sobre os efeitos ergonômicos, tá? Então, olha só, a NR17 vai falar sobre ergonomia, e quando a gente olha para essa imagem aí, a gente vê um trabalhador olhando ali um panfleto, né? Um quadro informacional. E ele vê a posição certa com que o indivíduo precisa se abaixar e carregar uma carga e a posição errada. E olha que coisa interessante. Quando o indivíduo ele se abaixa de maneira incorreta, e aqui o indivíduo está segurando um saco de porte pequeno para médio, ele coloca, olha só que coisa interessante, um saco de 50 quilos. Ele pode colocar sobre a coluna uma pressão de 500 quilos, tá? Então, professor, isso é meia tonelada. Isso é real? É, gente. Dependendo do ângulo e da carga que você sustenta nas mãos e nos braços, você pode exercer muito da coluna. E não pensem vocês que o trabalhador, às vezes, vai levar 5, 10 anos, por exemplo, para manifestar um problema na coluna. Não. Ele pode levar um mês, por exemplo, para manifestar um problema qualquer. Tá bom? Bom, olhem só, a ergonomia, ela é o conjunto de ciências que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e o seu trabalho. Basicamente, procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser humano. Logo no início da nossa disciplina, eu falei para vocês uma frase que era o seguinte: por muito tempo tentou se adaptar o homem ao trabalho. Não é isso que a gente quer hoje em dia. A gente quer adaptar o trabalho ao homem, né? Então, se aquele trabalhador ele é pequeno, ele é alto, vamos adaptar o ambiente de trabalho para as características dele, tá bom? Bom, quais são algumas das características psicofisiológicas do ser humano, né? Então, olhem só, ele prefere escolher livremente sua postura, dependendo das exigências de tarefa e do Estado, né? Então, quando a gente está na área da enfermagem e que a gente estuda, por exemplo, a semiologia, a semiotécnica, muitas vezes a gente aprende a maneira correta de se abaixar, a gente aprende a maneira correta de mudar de decúbito um paciente ao leito, ou seja, a gente vai manuseando e vai aprendendo a manter a postura durante os procedimentos. Porém, né, muitas pessoas, mesmo sabendo daquelas posições, elas não se preocupam em respeitar aquilo, né? Elas não estão muito ligadas a essencialmente, né? Ah, não, eu vou fazer isso. Não, por quê? Porque elas vão para a parte mais prática que elas acham. Então, ó, por exemplo, estou aqui na cadeira, vou me abaixar aqui para pegar, ó, né? Já forcei a coluna para um lado. Ah, vou para cá, forço para o outro. E eu fazendo isso constantemente, nós já vamos apresentar, logicamente, alguma alteração. Olhem só, prefere utilizar alternadamente toda a musculatura corporal e não apenas determinados segmentos corporais. Então, por exemplo, quando você vai levantar
por exemplo, do solo alguma carga qualquer, você vai exigir, por exemplo, força dos seus músculos reto-abdominais, dos seus braços, trapézio, entre outros. E o que é que isso significa, professor? Significa dizer, olha só que coisa interessante, que quando você vai pegar algo do chão, a pressão sobre a cavidade abdominal, ela é muito alta, gente. E essa pressão pode causar, por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, um problema chamado de hérnia, né? Ou seja, a pressão é tão forte que uma alça intestinal, ela se direciona para um meio exterior e causa a famosa hérnia. Tanto que antigamente, né, se falava, ó, não vai fazer muito esforço físico porque senão isso causa hérnia. E é sim um exemplo muito famoso dessa questão, né, toda de esforço muscular. Outro, tolera mal tarefas fragmentadas com tempo escasso para execução. Pior ainda quando esse tempo é imposto por máquinas, gerência, por colegas, entre outros. O que é que essa frase quis nos dizer? É que o profissional, muitas vezes, ele está condicionado, ele está preso, né, ao tempo de processo de uma máquina ou do próprio gerente. Como assim, professor? Por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu só consigo fabricar 15 cadeiras em uma hora, tá? Mas só que a máquina, ela foi programada para fazer 20 cadeiras em uma hora. E o meu gerente já falou que se eu não faço 15 cadeiras em uma hora, tem gente que faz 20. Se ele não faço 20, tem gente que faz. Mentira, o chefe não conhece ninguém, mas quem manda é o tal funcionário. Então eu vou ter que exigir muito mais do meu corpo, porque aquele processo produtivo ele está muito mais acelerado do que deveria ser, infelizmente. Tá bom? Gente, até agora alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Bom, vamos continuar ainda falando sobre os riscos ergonômicos. É forçado a acelerar quando estimulado por dinheiro ou por outros meios, não levando em conta os limites de resistência do seu corpo. Isso também é importante para a gente falar, porque o que é que acontece? O trabalhador, ele não exige só do seu corpo porque a máquina tá diferente, porque a gerência ou a chefia estão pedindo aquilo para ele. Muitas vezes ele vai exigir ao máximo do seu corpo, porque ele quer o quê? Ó, ele quer ganhar melhor, né? Ele quer acumular muito mais dinheiro. E aí isso daí é uma coisa interessante, porque eu dei um exemplo para vocês no início da nossa disciplina, que é o seguinte, hoje, o cara que faz um concurso público, e ele pode trabalhar de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e ganhar 25 mil reais, é o sonho de muita gente. O final de semana está em casa, você é concursado, você ganha 25 mil líquido. É muito dinheiro, né? E aí você já estaria, entre aspas, satisfeito. E alguém te fala, tu quer trabalhar tarde também? Eu te pago mais 10 mil reais. Eu vou. Tu quer trabalhar final de semana? Eu te pago mais 5. Eu vou. Ou seja, o cara vai vendo aquele dinheiro todo e vai cada vez mais adicionando trabalho, trabalho, trabalho. E acaba que ele adoece e não consegue exercer sua força trabalhista adequadamente. Sente-se bem quando solicitado a resolver problemas ligados à execução das tarefas. Logo, não pode ser encarado como uma mera máquina, mas sim como um ser que pensa e age. Então, isso é interessante, pessoal, porque olha que coisa, às vezes, triste, né? Vamos imaginar aqui uma montadora de carro, por exemplo, né? Aqueles pátios imensos de produção. É gente ali montando carro, 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 carro. É gente botando o farol do carro, pintando o carro. E às vezes o dono da empresa, e essa imagem ela é muito famosa, ele chega nesse ambiente produtivo, ele vai assim mesmo, ó, olhando os guindastes, ele vai olhando se o carro, né, tá indo na velocidade certa,
ele vai vendo se as portas estão no lugar. O que é que esse chefe, ele pouco observa ou avalia? Seu próprio trabalhador, né? Será que ele chega para ele e pergunta assim, ó, fulano, o que é que tu acha? Será que botar a produção da porta aqui nesse corredor é viável? Ou tu acha que é melhor botar essa produção da porta junto com a parte de pintura? Ele não pergunta isso para o trabalhador. Muitas vezes ele pega o seu conhecimento próprio e vê o que para ele é mais produtivo, mas não vê o que para o trabalhador é mais fácil. Porque o que a gente quer no ambiente de trabalho não é aumentar a produtividade botando em risco a saúde do trabalhador. É aumentar a produtividade respeitando as limitações do trabalhador. E quando você chega para o seu trabalhador, seja no comércio, no hospital, em qualquer ambiente de trabalho, e você pede a opinião dele, quer saber o que ele acha que é melhor fazer, como ele deve agir e tudo mais, aí sim. Aí o trabalhador ele se sente muito mais assim, pô, ó, legal. Estou me sentindo parte dessa empresa. Eu acho que eu posso acrescentar porque eu já vi isso acontecer uma vez. E aí sim, quanto mais envolvido ele estiver no processo produtivo, melhor vai ser. Tá bom? Olhem só, tem capacidades sensitivas e motoras que funcionam dentro de certos limites, que variam de um indivíduo a outro e ao longo do tempo para o mesmo indivíduo. Então, gente, é o que a gente acabou de falar. Hoje, o trabalhador ele pode achar uma forma de melhorar o ambiente de trabalho. Daqui a um ano, ele já pode ter uma outra forma de melhorar aquilo dali. Então, como quem está na ponta do processo produtivo é o trabalhador, sempre é importante você ter a opinião e a participação do mesmo para a melhoria do ambiente de trabalho, tá bom? Olhem só, suas capacidades sensoromotoras modificam-se com o processo de envelhecimento, mas perdas eventuais são amplamente compensadas por melhores estratégias de percepção e resolução de problemas, desde que possa acumular e trocar experiências. Tá. E aí a gente pensa assim, né? Pô, o teu trabalhador, ele tá com 50 anos. Pô, eu vou mandar ele embora, cara, porque ele tá com 50 anos, tá ficando muito velho. E a gente não pode pensar dessa forma, né? Então, lembre o que eu falei para vocês, o ambiente de trabalho, ele precisa se adaptar ao trabalhador. Então, com o tempo, pô, a minha visão, ela já não está ficando muito boa. Pô, será que não é preciso botar mais focos de luz, pontos de luz no ambiente de trabalho? Pode ser, né? Bom, ó, o pessoal está tendo dificuldade de fazer o levantamento da carga. Pô, será que não seria interessante eu ter um elevador que pudesse ajudar esse indivíduo? Porque além de ajudar esse indivíduo que já está ficando mais velho, eu posso ajudar aquele que está novo ainda. E evitar, por exemplo, um desgaste, vamos dizer assim, um desgaste maior dentro daquele processo. Tá bom? Olhem só, organiza-se coletivamente para gerenciar a carga de trabalho. A cooperação tem um papel importante, muito mais que a competitividade. A extrema divisão do trabalho e a imposição de uma carga de trabalho individual pode levar ao adoecimento. E quando a gente fala em adoecimento, nós estamos falando quase sempre, gente, de processos patológicos muito tristes, né? Então eu vou contar, por exemplo, um exemplo para vocês. Eu tive uma colega na época da faculdade que ela foi minha monitora, né, de bioquímica. E ela era enfermeira e ela sempre foi muito inteligente. Então ela se formou, fez um concurso. Eu não me lembro qual foi a cidade, se foi Marabá, Altamira, foi um negócio assim, passou, né? E passou no concurso e beleza, foi trabalhar, né? Era uma pessoa muito alegre, né? E aí o que aconteceu? Ela sempre dizia que por causa do trabalho,
ela não conseguia arranjar um namorado, ela queria constituir família, casar, e ela tirava muito plantão. Ela teve um namorado que ela pensou que ela ia casar e deixou ela porque não tinha como conviver, ela vivia trabalhando e tudo mais. E ela começou a tomar remédio para ansiedade, e ela não conseguia mais ir visitar os pais, porque toda vez que tinha algum problema no hospital, ela se sentia na responsabilidade de ir lá consertar, mesmo que esse problema não tivesse nada relacionado a ela. Sabe o que ela fez? Uma noite, ela cometeu suicídio, né? Todo mundo ficou muito triste, era uma pessoa muito querida. E aí, o que a gente para e pensa? Às vezes, aquela carga de trabalho, que tem muita gente que não respeita isso, e hoje, pessoal, ainda existe um discurso muito assim: não, trabalho é assim, a gente tem que suar muito para. Isso é tudo mentira, pessoal. O trabalho, ele dignifica o homem, e o trabalho ele precisa ser prazeroso e produtivo, né? Infelizmente, no ano de 2019, e vocês já ouviram falar sobre isso, os profissionais da enfermagem foram os profissionais da saúde que mais cometeram suicídio, né? Infelizmente, nós estamos em uma estatística muito triste, né? E que, infelizmente, eu acho que ainda vai demorar um pouco para ser modificada, tá bom? Deixa eu só passar aqui o slide. Gente, olhem só, vou só pegar uma água aqui rapidinho, vou parar a gravação e já volto, tá? Só um minuto. Vamos lá, gente, continuar. Bom, ainda falando sobre a nossa NR17, né, que envolve ergonomia. Bom, olhem só, vamos ler o texto aqui. O ser humano reage melhor quando interage coletivamente, né? No entanto, os trabalhadores quase nunca são consultados sobre a qualidade das ferramentas, do mobiliário, sobre o tempo alocado à realização das tarefas. Então, isso daí, o que é? O que isso significa? Isso significa uma fragilidade que nós temos dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente pensa da seguinte forma: pô, o nosso trabalhador, ele é o indivíduo que faz o nosso produto, é aquele que está relacionado praticamente diretamente à qualidade daquela produção, né? A finalização do produto, né? Quando o cliente vai olhar, que ele fala, olha que coisa boa, né? E quando você deixa de incluí-lo dentro de um sistema de valorização, é claro que o reflexo disso é o quê? Problema. Reflexo disso são situações que vão gerar atrito entre as pessoas. Quando a gente puxa isso para a saúde, eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente você chegava, eu vou dar um exemplo qualquer, na Unimed aqui da DOCA, né? E você esperava muito pelo atendimento, né? Você encontrava profissionais que parece que estavam com raiva de você, né? Porque chegavam, não davam boa noite, né? Chegavam com a cara amarrada, chegavam, não explicavam o que ia acontecer com vocês, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente começa a trabalhar de forma mecânica, ou seja, a gente perde o nosso feeling, né, humanizado, isso vai ter um reflexo muito grande. E, gente, se vocês forem olhar, no ambiente da saúde, as pessoas são muito críticas, né? Porque quando você dá o braço, que você vai fazer uma coleta de sangue, e o indivíduo deixa aquele hematoma enorme no teu braço, aquilo ali ele conta para todo mundo. Pô, cara, não vai lá não. Não vai ali porque não presta, né? Então, por exemplo, você acaba gerando aquele trabalhador que não se sente parte do ambiente, ele acaba criando uma desvalorização própria, porque quanto menos cuidado e menos atenção ele tiver, mais ele vai cometer erros. Assim como ele vai desvalorizar a própria empresa em que ele faz parte, né? Então, por exemplo, tem gente que vai fazer entrevista de emprego, por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego lá na Amaral Costa. E aí perguntam lá no Amaral Costa, você já trabalhou com coleta de sangue algumas vezes? Já. Trabalhava há 10 anos com coleta de... Porra, olha, o cara trabalha há 10 anos.
Então esse cara é bom, né? Pode contratá-lo. Mas o cara não sabe que ele foi demitido da outra empresa porque ele estava cometendo muitos erros. E aí, o que é que acontece? O cara acredita que por ele trabalhar 10 anos, ele é autossuficiente para fazer coleta. E aí a gente precisa entender que, mais uma vez, cai sobre nós aquela palavra, educação continuada. Ou seja, manter o seu trabalhador continuamente preparado, capacitado para exercer sua força produtiva. Qual o principal papel da ergonomia? Olhem só. Colocar o trabalhador novamente como um agente de melhoria nas condições de trabalho. Ou seja, torná-lo o mais participativo possível dentro desse processo de produção. Tá bom? Vamos passar aqui o slide. Bom, dentro da parte ergonômica, né, o que é que a gente consegue perceber ainda, segundo a NR17? A adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, né? Então, por exemplo, o ambiente de trabalho hoje, ele não pode mais olhar para o trabalhador e olha a postura dele, olha lá a coluna dele. Olha como está a mão dele no computador, bora botar aqui o negócio. Não. Além dele olhar o aspecto físico, morfológico, ele precisa observar o psicológico, fisiológico, né? Então eu vou dar uma ideia para vocês que é o seguinte. Antigamente, gente, alguns anos atrás, vamos imaginar que aqui nessa sala de aula fosse uma empresa e trabalham 5 pessoas nessa empresa. O que é que muitas vezes os trabalhadores faziam? Eles faziam uma caixinha, né? Onde mensalmente eles colocavam um valor para quando fosse final do ano, esses funcionários saíssem para almoçar ou para jantar, que era a famosa confraternização de final do ano deles. Tá, beleza. Isso era muito normal, isso acontece até hoje. Só que o que foi que modificou com o passar dos anos? O que modificou, pessoal, foi que a partir de uns tempos para cá, a própria empresa, ela se tornou a gerenciadora desses encontros. Então, por exemplo, tem empresa que quando é final do ano, a própria empresa organiza uma festa de final do ano, tá? Quando é carnaval, tem empresa que organiza uma festinha de carnaval. Festa junina, a própria empresa faz isso. Por quê? Porque, gente, é um momento de dispersão, né? É um momento onde o trabalhador ele deixa de lado um pouco aquela pressão no trabalho e interage de maneira harmoniosa com os outros profissionais. Isso foi percebido pelas empresas como algo positivo. E é por isso que muitas hoje em dia fazem essas atividades, tá bom? Outras questões que a NR17 pontua: levantamento, transporte e descarga individual de materiais, mobilização dos postos de trabalho, equipamento dos postos de trabalho, condições ambientais de trabalho, assim como a organização do trabalho, né? Então ele vai perceber, por exemplo, o caminho que aquele profissional faz para chegar no seu ambiente de trabalho. Será que ele está andando muito? Será que essa cadeira ela é ergonômica para esse trabalhador? Porque, por exemplo, eu não sei se foi para vocês que eu falei, se foi para a turma da tarde, houve um estudo feito no Barros Barreto, por uma professora que estava fazendo uma tese de doutorado, e ela estava falando sobre riscos ergonômicos, né? E olha que coisa interessante. Ela falou que um profissional da enfermagem, durante um plantão, ele costumava andar dentro do hospital até 1 quilômetro todos os dias. Então, vocês têm ideia do que é 1 quilômetro? Desculpa, errei, falei errado. Ele andava 10 quilômetros. Gente, 10 quilômetros é o percurso do Sírio, tá? Que os grandes atletas hoje em dia fazem, por exemplo, 50 minutos, 40 minutos. E essa mulher ou esse enfermeiro andavam durante cada plantão um percurso como esse. Então é lógico que isso desgastava articulações,
a coluna, né? Mesmo porque esse profissional ele não tinha o calçado adequado para fazer a caminhada, ele não tinha as condições adequadas para realizar aquela atividade física, tá bom? Então, são os exemplos do desgaste profissional dentro do âmbito do trabalho. Ainda sobre a NR17, nesta norma regulamentadora, visa estabelecer parâmetros, né, que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Ou seja, o que eu falei anteriormente para vocês, vamos tentar adaptar o trabalho ao trabalhador, tá bom? As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho, sem esquecer as características psicológicas e sociais. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar o que nós chamamos de análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma regulamentadora. Ou seja, nós vamos ter um instrumento legal, que é a análise ergonômica do trabalho, que vai ser utilizada para observar e mensurar os riscos ali contidos, tá bom? Bom, e como é que a gente faz essa análise ergonômica dos postos de trabalho? Nós temos 3 tipos aqui, né? Aqui nesse slide. Análise da demanda, que é quando a gente vai avaliar o quantitativo total, né, de uma área específica, que você está falando sobre, aqui tem muita gente baixa, aqui tem muita gente alta. Outra é a análise da tarefa, por exemplo, esse cara é enfermeiro, esse aqui é engenheiro, de cabeça eu já sei que o engenheiro tem risco ergonômico por causa da postura, por causa, né, da carga de trabalho, e o outro é a análise das atividades. E essas atividades é quando a gente vai observar realmente o profissional se movimentando, fazendo a sua atividade laboral. Que é quando a gente olha, esse cara é enfermeiro, e esse risco não fazia parte da profissão dele, mas ele está fazendo. Ou seja, a gente vai ver de acordo com as atividades presentes. Tá? Bom, e agora vem a nossa NR18. Opa, desculpa, passei sem querer, né? E ele fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, né? Vem falar sobre o PCMAT. E aí já é uma NR totalmente direcionada, gente, para as áreas de construção, tá bom? Esse PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, ele vai ser um plano que vai estabelecer condições e diretrizes de segurança do trabalho para as obras e construção relativas à construção civil, né? Ou seja, vai ser um plano de segurança do trabalho direcionado apenas para a indústria da construção, tá? E não confunda, a gente está falando de indústria da construção, né? Então, por exemplo, aquelas indústrias que fabricam material, por exemplo, cimento, né? Entre outros exemplos. Quais são os objetivos do programa? Garantir, por ações preventivas, a integridade física e a saúde do trabalhador da construção, funcionários terceirizados, fornecedores, contratantes, visitantes, etc. Enfim, as pessoas que atuam direto ou indiretamente na realização de uma obra ou serviço. Ou seja, o programa, gente, nada mais vai ser do que a gente já viu. Se preocupa com a segurança do trabalhador, tá? Estabelecer um sistema de gestão e segurança do trabalho nos serviços relacionados à construção, através da definição
de atribuições e responsabilidades à equipe que irá administrar a obra, tá bom? A legislação aplicável ao PCMAT, né, é a Portaria 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, que contempla a norma regulamentadora N18, tá? Por que que ela surgiu? A gente pensa lá em 1978, porque, gente, naquela época, a construção civil era o campo de trabalho, de força trabalhista, com maior número de acidentes de trabalho, né? Ou seja, a gente percebia, por exemplo, um desgaste, né? A gente percebia grandes problemas relacionados ao ambiente de construção civil. Então, eram acidentes que lesionavam o funcionário constantemente e até levavam ele a óbito. Em seu item 12.3.1, especifica a obrigação da elaboração e implementação desse PCMAT em estabelecimentos, incluindo a frente de obra, com 20 trabalhadores ou mais, né? Então, ou seja, olha, aqui, professor, só tem 5 funcionários. Existe obrigatoriedade de ter PCMAT? Não. Por exemplo, olha, tem uma empresa aqui fazendo uma obra aqui em casa, né? Tem um mestre de obras, um pedreiro e um servente de pedreiro. É preciso isso? Não, né? A gente tem poucos funcionários. Agora Adilson Júnior, vou querer construir um prédio. Eu tenho 35 operários aqui. Eu preciso ter um PCMAT, tá bom? Gente, aqui nós temos apenas uma caracterização, né? Eu não vou esmiuçar tudo, mas é só para entender o seguinte: o PCMAT, como qualquer plano de segurança do trabalhador, ele quer antecipar o conhecimento dos riscos e evitar com que aquele funcionário ele sofra o risco propriamente dito, tá? Ele está ligado de uma forma muito íntima ao PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Então, ou seja, nós temos o PCMSO que tem uma abordagem universal e nós vamos ter junto com ele o PCMAT, que é, né, um programa direcionado para a construção, indústria da construção como um todo, tá bom? E quem é que pode elaborar o PCMAT? De acordo com a NR18, no seu item 18.3.2, somente poderá elaborar o PCMAT um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, tá? Ou seja, nós não podemos, por exemplo, olha, Adilson, vamos imaginar que eu nem não sou enfermeiro, não sou da saúde do trabalhador. A gente tem que elaborar esse negócio de PCMAT para todo mundo aqui fazer isso. Não pode. Apenas o profissional capacitado para lidar com esse tipo de conhecimento, tá bom? Bom, o nosso roteiro do PCMAT, ele é realizado em 5 etapas, né? E eu vou apenas citar para vocês essas etapas, porque elas são bem diretas. Então, por exemplo, nós temos análise de projetos, ou seja, o profissional ele vai pegar aquele projeto mesmo arquitetônico de engenharia, e vai ver quais são os métodos construtivos, quais são as instalações e equipamentos que vão ter ali, né? Porque às vezes, gente, você vai manusear um guindaste. É uma estrutura muito grande, oferece risco para o trabalhador. Às vezes você vai trabalhar com muita viga de metal pesada. Isso é um risco para o trabalhador, tá? O outro é a vistoria do local, né? Então você vai ver se, por exemplo, nesse local, por exemplo, a gente vê isso muito em construção de prédio, o que é que o pessoal faz? Costuma fazer escavação para ter a fundação do prédio. Né? O cara que cai ali dentro, isso pode ser sim um perigo. Né? Então a gente vai ver como o ambiente, o terreno se apresenta para ver se ele apresenta riscos ou não. Outro, o reconhecimento e avaliação dos riscos. Nesse momento você já fez a observação, né? E você vai fazer o que a gente chama de diagnóstico das condições. Você vai avaliar o que pode ser anulado como um risco e o que não pode ser anulado, mas pode ser amenizado, tá bom?
Aqui nós temos um quadro que mostra EPIs, EPC, o que é que pode amenizar, o que é que pode tirar. Então, são apenas alguns exemplos que nós temos relacionados a isso, né? Então, olha, por exemplo, atividade de operação, escavação manual com máquina. Qual é o risco que está ali? Desabamento, queda de nível, inalação de poeira. Qual é o EPI que ele tem que utilizar? Capacete, bota de borracha, né? Abafador de ruído, ou seja, isso é o PCMAT. São os programas de organização perante os riscos, tá? O 4 é a elaboração do documento básico, né? Ou seja, aquele esquema que a gente viu anteriormente, né? Qual é o risco que pode causar e como vamos evitar. E por último, nós vamos ter a implantação do programa. Sempre levando em consideração que o trabalhador, ele precisa comprar a sua ideia, né? Ele precisa entender que aquilo é um benefício para todos ali presentes, que aquilo vai ser uma forma, sim, dele ser mais produtivo e ter mais saúde dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Aqui são só alguns, né, papéis que a gente trabalha junto do PCMAT, tá? E, gente, eu vou só passar logo para a NR19, porque o PCMAT ele é muito mais específico, né? Fala muito sobre essa questão da engenharia, que já é uma área que o próprio engenheiro do trabalho ele vai participar, né? Diferente da nossa ação de enfermagem. E nós temos como a NR19 o manuseio de explosivos, né? Os explosivos também são ligados à parte de fiscalização do Exército, né? E eles são utilizados dentro da construção civil, assim como outras áreas específicas. Só que o que é que acontece? Quando a gente fala da SNR, essa SNR ela vai falar sobre três coisas muito importantes, que é sobre o distanciamento da armazenagem desses explosivos, sobre o armazenamento de explosivos iniciadores, né? Ou seja, que vão pegar fogo, né? Anteriormente ao processo de explosão, e o armazenamento de pólvora mecânica, tá? Então, são empresas, nós não temos muitas empresas que manuseiam explosivos hoje em dia, inclusive todas essas empresas, elas são fiscalizadas pelo governo federal, estadual e municipal. Ou seja, não é prático o indivíduo manusear uma empresa como essa, tá? NR20 também fala sobre um risco direto, que são os líquidos combustíveis e inflamáveis, tá? Aqui, pessoal, nós temos apenas algumas características bem específicas da química e da física, mas é só para falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de NR20, nós estamos falando também sobre um volume máximo de combustível que a gente pode, por exemplo, guardar dentro de um posto de gasolina, né? A distância, porque a gente sabe que debaixo do posto de gasolina nós temos tanques, né, que estão debaixo da terra que acumulam aquela gasolina. Né? Então, a distância correta, a profundidade correta, né? Se existe ali um lençol freático ou não, ou seja, a NR20 ela fala sobre essas questões em específico, tá bom? Bom, olhem só, a NR21 ela já vai nos especificar o trabalho a céu aberto. O trabalho a céu aberto vai ter diferentes riscos: risco físico, risco de acidente, entre outros, tá? O que é que a NR21 vai falar? Ela vai tipificar as medidas prevencionistas relacionadas com a prevenção de acidente nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como em minas ao ar livre e em pedreiras. A fundamentação legal ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência da CNR é o artigo 200, inciso 4 da CLT. Então, o que é que ela se preocupa dentro, né? O que é que a CNR se preocupa? Primeira coisa, a proteção dos trabalhadores na atividade. Como elemento mais importante de todos, a segurança do trabalhador é essencial.
Então, toda vez que ele trabalhar no céu aberto, é aquele mesmo fundamento, gente. Identificar o risco e anulá-lo ou diminuí-lo através do uso de EPI. Outra coisa é a higiene nos locais de trabalho, tá? Como assim? O que é que isso tem a ver? Por exemplo, a gente não está falando da higiene na questão, por exemplo, olha, tem lixo no chão, tem uma lata. Isso importa sim, mas é higiene. Significa na limpeza, né, da força trabalhista daquele trabalhador. Né? Então, um local, quanto menor forem os riscos apresentados por ele, mais higiênico ele é considerado. Tá? Outro aspecto inerente à função é a própria moradia do empregado da sua família, se caso for com as condições mínimas. Então, incrivelmente, essa NR, ela tem uma parte que visa avaliar a própria condição de moradia do trabalhador. Mas, professor, o que é que tem a ver? É porque, gente, por exemplo, o indivíduo que trabalha no céu aberto, ele está exposto a tantos riscos, mas esses mesmos riscos que estão presentes ali no ambiente de trabalho podem ser riscos lá da onde ele mora. E se acontecer alguma coisa para ele a longo prazo, como é que a gente vai saber se isso foi do ambiente de trabalho ou se foi lá da moradia dele? Entendeu? Então é por isso que nesse caso é preciso ter conhecimento sobre o ambiente de moradia, tá? Vai abordar as seguintes questões. Os abrigos, o que são esses abrigos? Por exemplo, o cara trabalha lá na construção de uma estrada. Toda construção tem que ter um abrigo. O cara está no intervalo dele, ele vai almoçar onde? Lá na beira da estrada, no sol? Não. Aí ele está no intervalo e vai ficar lá no meio do sol? Não, ele precisa ter um abrigo. Proteção à insolação, calor excessivo, frio, umidade, entre outros. Alojamento e condições sanitárias, medidas de profilaxia, as próprias fossas, né, o uso de banheiro como um todo, e serviços de exploração a pedreiras. Tá? Então, os trabalhos a céu aberto vão, a SANR, que é a 21, vai focar principalmente nessas características do ambiente onde o trabalhador está inserido. Bom, a NR22, ela é uma NR que fala sobre a segurança e saúde ocupacional na mineração. Hoje nós ainda temos vários polos, né, de trabalho em mineração, né? E como toda NR, vai falar sobre o método de segurança ali dentro. Quando a gente fala em mineração, a gente está falando de um ambiente de trabalho que é insalubre, a gente está falando de um ambiente de trabalho que tem periculosidade, né? Nós estamos falando de um ambiente de trabalho que tem risco físico, químico, ergonômico, de acidente, biológico, ou seja, é um ambiente de trabalho extremamente perigoso, onde o trabalhador ele tem várias possibilidades de se acidentar ou adoecer. Por muito tempo, aqueles centros de mineração, né, aqui no Brasil, eles funcionavam de maneira ilegal e muita gente morreu. Né? Explosão que causava deslizamento de terra, o cara morria, entre outros elementos. Hoje as pessoas estão tentando trazer um pouco mais de legalização para esse processo. Mas, infelizmente, no Brasil, ainda existem muitos processos que envolvem a mineração de maneira ilegal. Tá? Eu só estou falando sobre a SNR para a gente ter um conhecimento sobre o que ela fala. Tá? A NR23, ela fala especificamente sobre a proteção contra incêndio. O que é isso? Vai falar basicamente sobre os mecanismos dentro da pequena, média ou grande empresa que vão fazer a gente evitar um incêndio. Como, por exemplo, sensor, né, de teto daqueles de água. Se vocês olharem aquele sensor, ele tem uma partezinha igual um líquido vermelho em cima. Aquilo é mercúrio. Mercúrio, né, ele aumenta, ele muito sensível à temperatura. Então, deu calor, ele ativa o mercúrio, né, ele tem uma tendência a ferver, a entrar em ebulição com aquela temperatura e ativa aquele squish de água para fazer isso. O outro é o detector de fumaça, né? Que quando entra em contato CO2, ele dispara o alarme e esse alarme muitas vezes já vai direto para o corpo de bombeiros, tá? Olha só que coisa interessante. Todas as empresas devem possuir
proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, pessoas treinadas para o uso correto de equipamentos, né? Inclusive tem empresa que já tem um grupamento que muitas vezes trabalha em condições como essa, né? Então, olhem só, por exemplo, das saídas. Entre as saídas e qualquer local de trabalho, não se tenha que percorrer distância maior que 15 metros nos de risco grande e 30 metros do que risco médio ou pequeno. Ou seja, olha que coisa interessante, as saídas de emergência, né? Elas não podem estar a mais de 15 metros do trabalhador. Então, por exemplo, se eu trabalho aqui na Examás, eu preciso de uma saída de emergência o mais próximo possível. E detalhe, essa porta, ela sempre tem que abrir para fora. Não pode ser aquelas portas que eu tenho que puxar para sair. Por quê? Porque quando a gente tem aquele montante de pessoas correndo e vão contra a porta, como é que o cara vai abrir a porta se está todo mundo empurrando ele? Né? E precisa daquela porta onde a gente só tem uma barra que a gente aperta e empurra. Não pode ser aquelas portas, né, com maçanetas normais de porta que a gente tem por aí, tá bom? Aqui a gente tem apenas uma caracterização do que a NR especifica, né, que são assessores, escadas, portas corta-fogo, exercício de alerta, os extintores ali dentro da validade, que a gente já percebe, né, dentro das empresas, né? E aqui, gente, a gente tem apenas um esquema que isso aqui já é muito ligado à assessoria dos bombeiros dentro das empresas, né? Que fala sobre a classe de fogo, né? Que é fácil combustão, o que é inflamável, o que é equipamento elétrico, né? Elementos pirofóricos que, né, fazem aquelas chamas igual de fogo de artifício. E aí, por que é importante a gente saber cada classe dessa? Porque nós temos extintores específicos para cada elemento desse, tá bom? Temos um plano de prevenção e proteção contra incêndio. Esse plano de prevenção, muitas vezes, gente, costuma ser um treinamento feito pelo Corpo de Bombeiros. Esses treinamentos costumam, né, durar cerca de uma semana e habilitam o funcionário a lidar com determinadas situações, tá? Aqui a gente tem apenas algumas coisas específicas da NR23, que são os subcomitês de proteção. Então, são comitês específicos que vão falar sobre vedação de corta-fogo, proteção do risco de edificações, ou seja, são partes muito mais específicas da legislação que nós não lidamos, tá bom? Só passar aqui. E, bom, vamos falar agora, por último, né, para finalizar nossa aula, sobre a NR24, que fala sobre condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Como o próprio nome já diz, isso vai estar relacionado às nossas condições de trabalho de maneira geral, né? Então, vai abordar banheiro, né? Pô, será que é mantido a higiene? Será que é uma instalação adequada, né? Tem acesso um banheiro com pia acessível, com banheiro acessível, vestiário. Pô, às vezes o cara faz um vestiário, gente, não tem uma janela no vestiário. O cara tá tomando banho de água fria, ele desligou o chuveiro, ele já tá lá suando de tanto calor. Refeitório, cozinha, alojamento. Pô, você vai construir uma cozinha, tem que ser de chão, paredes laváveis, né? Não pode acumular sujeira. Ou seja, nós estamos falando de condições sanitárias que, logicamente, estão associadas às funções de higiene dos locais de trabalho, né? Então, olha só, instalação sanitária. As instalações sanitárias devem ser preparadas por sexo, né? Sexo masculino e feminino. As áreas destinadas aos sanitários devem atender às dimensões mínimas essenciais, sendo essas dimensões de 1 metro quadrado por cabine sanitária para cada 20 operários em atividade, né? Ou seja, a cada 20 profissionais nós precisamos de uma cabine, porque tem gente que constrói um banheiro tão pequeno que o cara não consegue nem girar no banheiro muitas vezes, né? Deverão sempre ser mantidas em estado de asseio e higiene, né? O mictório deve ser de porcelana ou outro material equivalente, né? E sempre promovido de descarga provocada ou automática. O que é essa descarga automática? Eu não sei se as mulheres já viram, né? Mas o mictório masculino, por exemplo, em shopping,
O homem ele se aproxima do mictório, ele urina, né? Quando ele sai, ele tem um sensor que quando ele se afasta, acessa, né? Aciona, na verdade, aquela descarga automaticamente, né? Os mictórios de uso individual devem obedecer uma distância mínima de 62 centímetros entre eles, né? Ou seja, não pode ser um ao lado do outro, porque eu sei que parece imundície, mas o indivíduo, quando urina, vai respingar a urina no outro, né? Os lavatórios deverão, em locais insalubres, obedecer uma escala de uma torneira para cada 10 funcionários. E em locais normais, a escala é de uma torneira para cada 20 funcionários. Ou seja, gente, essa NR24, ela vem estabelecer os padrões higiênicos que nós devemos assumir dentro dos ambientes de trabalho, tá? Ou seja, vai determinar como é que vai ficar a disposição de pias, quantas nós devemos ter em relação ao número de funcionários ali presentes, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não, Janaína, nada, Giancairo? Sem dúvidas, professor. Não, professor, tá bem claro o que o senhor falou, tá bem claro. Tá, gente, só lembrando o seguinte, né? A gente falou dessas NR, nós vamos ter mais 12, né, na próxima aula, são 36. Não se preocupem, porque o que eu quero de vocês não é que no dia da prova eu vou perguntar o que é NR17. NR17, não quero que vocês estejam decorando isso na cabeça. Eu só quero que vocês leiam, entendam um pouco o que elas querem nos passar. Então, por exemplo, no dia da prova, eu vou falar, por exemplo, assim para vocês. Ó, gente, na NR tal, que fala sobre os aspectos tais, o que, na sua opinião, é importante? Aí tá lá, A, B, C, D. Entendeu? Então, não se preocupe em querer decorar da NR1 a 36 tudinho, porque isso não é a base. O que é importante é a gente saber que as NRs abordam muita coisa específica do ambiente de trabalho, né? E ela está ali com o objetivo central: assegurar o ambiente de trabalho e preservar a saúde do trabalhador. Tá bom? Gente, na aula passada, eu já coloquei esse slide lá, tá bom? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou novamente na plataforma colocar a aula de hoje junto com o slide, tá? Mas o slide de hoje é o mesmo da aula passada, tá bom? Então eu queria agradecer vocês a atenção de hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo. E na próxima terça-feira a gente se encontra, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço.